Às vezes, no meio do silêncio da noite, você sente como se não estivesse sozinho. Uma lembrança, um cheiro, uma sensação de que alguém querido, que já partiu, de alguma forma ainda está por perto. Não é só saudade, é algo mais profundo, mais espiritual. Já aconteceu com você? Talvez tenha sido um sonho, ou uma sensação repentina de paz no meio da dor. Ou até um pensamento tão claro, tão fora de hora, que parecia não vir de você. Quando perdemos alguém que amamos, o coração não se conforma com o adeus. E, dentro da alma, surge uma pergunta silenciosa: será que eles podem me ver? Esses vídeos dão muito trabalho para produzir, mas você pode nos ajudar de uma forma muito simples. Se essa pergunta já tocou o seu coração em algum momento, você pode retribuir deixando o seu like, se inscrevendo no botão aqui embaixo e ativando o sininho das notificações. E se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa dessa resposta. Vamos juntos espalhar esperança. A verdade é que o amor verdadeiro não se apaga com a morte. Ele pode ser transformado, amadurecido, até purificado, mas não se perde. E essa é uma das certezas mais belas da fé. Os laços mais profundos, aqueles tecidos no amor sincero, não são cortados com a morte. Eles atravessam o tempo. Eles vivem na eternidade. A Igreja Católica ensina que existe algo chamado comunhão dos santos. É um nome bonito para uma realidade ainda mais bonita. Significa que todos os que estão unidos a Deus, vivos ou mortos, continuam unidos entre si. Os que estão no céu, os que ainda peregrinam aqui na terra e até os que estão sendo purificados no purgatório. Todos fazem parte de um só corpo, o corpo místico de Cristo. Por isso, quando você reza por alguém que partiu, esse gesto não é em vão. E quando sente que alguém que partiu te acompanha de alguma forma, talvez não seja só imaginação. Pode ser eco dessa ligação espiritual que continua viva, apesar da ausência física. Porque o céu não é um lugar distante, frio, desconectado da nossa história. Pelo contrário, o céu é comunhão plena. Mas e quanto àquela dúvida que fica? Será que meus entes queridos me veem? Será que sabem como estou? Que acompanham minha vida, minhas quedas, minhas alegrias? Essa pergunta tem um peso emocional enorme e, ao mesmo tempo, abre uma janela para a esperança. A Bíblia fala de uma nuvem de testemunhas que nos rodeia. Essa expressão aparece na carta aos Hebreus, capítulo 12. Não é só uma imagem poética, é uma verdade espiritual. Os que viveram na fé antes de nós continuam, de algum modo, nos cercando, nos inspirando, nos acompanhando. O Catecismo da Igreja Católica ensina que os que estão no céu estão perfeitamente unidos a Deus. E se estão nele, participam do amor dele por nós. Isso quer dizer que sim, eles se lembram de nós, nos conhecem e nos olham com amor, porque no céu não se esquece quem se amou com verdade. No céu, o amor é aperfeiçoado e o mais tocante é isso: se eles nos veem, não é com julgamento, não é com cobrança, é com misericórdia. No céu, tudo é curado. Eles não carregam mais mágoas, nem ciúmes, nem tristezas humanas. Eles nos veem como Deus nos vê, com compaixão, com esperança, com desejo de reencontro. Esse pensamento muda tudo, porque às vezes carregamos culpas ou arrependimentos. Eu devia ter dito mais vezes que amava. Eu podia ter pedido perdão. Eu errei com ele. Mas o céu não é lugar de acusações. É lugar de reconciliação plena. Eles torcem por nós, intercedem por nós, esperam por nós. E se porventura essas almas ainda não chegaram ao céu, mas estão sendo purificadas no purgatório, a ligação também não está quebrada. A Igreja ensina que podemos e devemos rezar por elas. E acredita que elas também se lembram de nós, com gratidão. Esse elo espiritual, esse afeto eterno, continua existindo. É por isso que tantos relatam pequenos sinais, sonhos, presenças sutis, intuições que aliviam. A Igreja não incentiva a superstição nem a obsessão por manifestações espirituais, mas também não nega que Deus, em sua bondade, pode permitir consolações para o coração de quem sofre, pequenos sinais para nos lembrar de que o amor não morre, de que a vida não acaba aqui, de que a comunhão continua, e tudo isso nos leva a uma verdade ainda mais profunda:
O céu não é isolamento, é plenitude. É onde tudo o que foi vivido com amor se completa, onde as histórias interrompidas são restauradas, onde os abraços perdidos serão reencontrados. O céu é a eternidade do amor que começou aqui e foi fiel até o fim. A ideia de que nossos entes queridos falecidos podem nos ver do céu não é apenas um consolo emocional. É uma verdade que toca a alma e nos leva a enxergar a morte com outros olhos. Na fé cristã, e especialmente no ensino da Igreja Católica, existe uma certeza poderosa que precisa ser redescoberta por muitos. A morte não interrompe a comunhão entre aqueles que estão unidos em Deus. A separação física é real e dolorosa, sim, mas espiritualmente, os laços continuam vivos. A carta aos Hebreus fala de uma nuvem de testemunhas que nos rodeia. Hebreus 12, 1. Essa imagem não é apenas simbólica. Ela nos dá um vislumbre do céu como um lugar de comunhão ativa, onde aqueles que partiram continuam participando de alguma forma da história dos que ficaram. Os que viveram antes de nós e que morreram na graça de Deus não apenas descansam em paz. Eles vivem plenamente e sua existência, agora glorificada, está inserida no amor eterno de Deus. Um amor que não ignora aqueles que ainda estão em caminho. E isso muda completamente a forma como enxergamos a morte. Porque se eles estão em Deus, e Deus continua nos amando com intensidade, então eles participam de algum modo desse amor. Isso significa que as almas que já estão no céu conhecem nossas alegrias, nossas dores e nos acompanham com um olhar curado. Um olhar que vê além das aparências, além dos julgamentos, além das feridas. Pense nisso. Se alguém que você amou profundamente partiu e agora está diante de Deus, unido a Ele na luz eterna, você acredita que essa pessoa simplesmente esqueceu tudo o que viveu? Esqueceu dos seus abraços, das suas palavras, dos momentos de partilha, das lágrimas e das risadas. A fé cristã nos assegura que o amor autêntico é eterno, porque participa do amor de Deus, e o que é de Deus não se perde. Pelo contrário, é purificado, transfigurado e permanece. É por isso que tantos santos, místicos e teólogos ao longo dos séculos insistiram em dizer que o céu não é um lugar de esquecimento, mas de plenitude. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que passaria o céu fazendo o bem sobre a terra. Santa Faustina afirmava que sua missão só começaria depois da morte. E essas afirmações não são metáforas poéticas, elas nascem da convicção de que a vida não termina com a morte, ela se transforma. Essa transformação é descrita pelo Catecismo da Igreja Católica como a entrada na visão beatífica, ver Deus face a face, ECIC 1028. E quem está em Deus vive com Ele, participa da sua obra. Isso inclui interceder pelos que ainda estão na terra, amar com um amor maior do que o que era possível aqui e acompanhar, com ternura, os passos daqueles que ainda caminham. Mas e se nossos entes queridos ainda não chegaram ao céu e estão em processo de purificação no purgatório? A Igreja ensina que, mesmo assim, eles continuam unidos a nós. O purgatório não é uma sala de espera fria ou um castigo cruel. É um tempo de misericórdia, de cura, de preparação para a eternidade. E mesmo nessa condição, as almas se lembram dos seus, rezam por eles e se beneficiam das nossas orações. Sim, você pode ajudar quem já partiu, e eles também podem te ajudar. Essa troca de amor, essa comunhão espiritual, é um dos maiores mistérios e uma das maiores belezas da fé cristã. Quando você acende uma vela, reza um terço, oferece uma missa por alguém que partiu, isso não é apenas um gesto simbólico. É um ato real, que atravessa o tempo e o espaço e toca aquela alma com a luz do céu. E muitas vezes, Deus permite que essas almas também nos consolem. Não é raro ouvir histórias de pessoas que sonharam com entes queridos falecidos e acordaram com uma paz que não conseguem explicar, ou que sentiram uma presença, uma lembrança viva, uma emoção repentina. Tudo isso nos momentos mais delicados. A Igreja não afirma que todos os sonhos são mensagens divinas, nem que toda emoção é uma visita espiritual, mas ela reconhece que Deus pode, sim, permitir essas consolações. Ele conhece o coração de quem sofre e sabe que, às vezes, uma pequena centelha de esperança pode reacender a fé. Esses sinais não são para prender nossa atenção no mundo dos mortos. Pelo contrário, são convites a olhar para o céu,
São lembretes de que a vida eterna existe e de que vale a pena viver aqui com os olhos voltados para lá. O céu não é ficção, é promessa. E os que amamos e que partiram na fé estão lá, ou a caminho de lá, esperando o reencontro que um dia virá. E isso nos convida a um novo tipo de relação com os que se foram. Não mais marcada apenas pela saudade dolorosa, mas por uma esperança viva. Podemos rezar por eles, sim, mas também podemos falar com Deus sobre eles, agradecer pela vida que partilharam conosco, pedir forças para viver bem o tempo que ainda temos. Podemos, inclusive, pedir a intercessão deles, se cremos que já estão na luz. E podemos oferecer nossas lutas por eles, como forma de amor que ultrapassa a morte. Porque, no fundo, o céu não é um lugar distante. É uma realidade que começa aqui. Toda vez que escolhemos o bem, toda vez que perdoamos, toda vez que rezamos com fé, estamos nos aproximando do céu. E aqueles que já chegaram até ele nos ajudam silenciosamente a seguir por esse caminho. Eles torcem por nós, esperam por nós e, acima de tudo, nos amam com um amor que não conhece fim. E se aqueles que você tanto amou já estiverem no céu? Se eles já cruzaram o limiar da eternidade e agora contemplam face a face o próprio Deus? Essa é uma pergunta que não apenas conforta, ela transforma na maneira como lidamos com a dor da ausência e com o mistério da vida após a morte. Porque se eles estão no céu, então estão mais vivos do que nunca, mais lúcidos, mais livres, mais capazes de amar do que jamais foram na terra. A fé cristã afirma que o céu não é um descanso passivo, como se as almas estivessem deitadas num paraíso distante, desconectadas da terra. Pelo contrário, o céu é comunhão, é presença, é luz ativa. E isso tem uma consequência profunda. Se os nossos familiares estão lá, unidos plenamente a Deus, então participam do seu amor por nós. E quem participa do amor de Deus não esquece ninguém. Essa verdade é amparada pelo ensinamento da Igreja. O Catecismo da Igreja Católica afirma que os que morrem na graça e na amizade de Deus vivem para sempre com Cristo. São para sempre semelhantes a Deus, porque o veem tal como Ele é. CIC 1023. Isso é o que chamamos de visão beatífica. E ver Deus nessa plenitude transforma completamente a alma. Ela não se dissolve, ela se realiza. E se essa alma se realiza, ela ama com perfeição. Não com os limites que tínhamos aqui, onde o orgulho, a mágoa, o cansaço tantas vezes atrapalhavam o amor. Mas com um amor curado, restaurado, pleno. Então sim, se eles estão no céu, eles sabem de nós. Eles nos amam com um amor que não se cansa, um amor que não desiste, um amor que, por estar em Deus, não se perde no tempo. Mas o que significa na prática que eles nos veem? A Igreja nunca afirmou que as almas no céu assistem às nossas vidas como quem vê um filme. Não se trata de um tipo de vigilância constante, como se nossas ações estivessem sendo analisadas. O que se acredita é algo mais profundo e mais bonito. Quem está em Deus está unido a Ele em tudo. E se Deus se importa conosco, e Ele se importa, então os que estão nele também se importam. Isso significa que os santos no céu, e aqui usamos santos não apenas para os canonizados, mas para todos os que morreram em estado de graça e estão com Deus, compartilham de alguma forma da dor, da alegria, da luta de quem ainda caminha na terra. Eles não nos julgam, eles não nos pressionam, mas eles intercedem. Eles torcem por nós, eles esperam por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia com convicção que não descansaria no céu. Ela dizia que sua missão era passar o céu, fazendo o bem sobre a terra. Essa frase não é uma poesia solta. Ela traduz uma verdade teológica profunda. A alma unida a Deus não se desliga da missão de amar. Pelo contrário, ela é envolvida ainda mais por esse amor e deseja, com todo o ser, que outros também encontrem esse caminho. Por isso, quando você reza por um ente querido que já partiu e tem motivos para crer que essa pessoa viveu e morreu na amizade com Deus, você pode também pedir que essa pessoa reze por você. Sim, é possível. A intercessão dos santos é uma realidade vivida pela Igreja desde os primeiros séculos. E quem está no céu pode interceder com liberdade,
com intensidade, com um coração completamente voltado ao bem. Você pode conversar com Deus sobre essa pessoa, pode agradecer, pode pedir, pode inclusive oferecer algo por ela e pode pedir sua ajuda, porque se ela já chegou ao céu, ela não só pode, ela quer ajudar, porque o céu não é desinteresse, é amor transbordante. Mas e se a pessoa que partiu teve uma vida difícil, cheia de quedas, afastada de Deus? Será que ela está no céu? Essa é uma pergunta que fere, mas que muitos carregam no coração. E aqui é importante lembrar, o céu não é para os perfeitos, é para os redimidos, e Deus oferece oportunidades de salvação até o último instante. Não cabe a nós julgar onde está cada alma, mas cabe a nós rezar por elas com confiança e confiar que a misericórdia de Deus vai além do que conseguimos imaginar. A Igreja nunca declarou com certeza que uma alma específica está condenada. Nem mesmo Judas Iscariotes foi oficialmente declarado como perdido, porque só Deus conhece o coração. E se Deus é misericórdia, então podemos ter esperança. Uma esperança que reza, que confia, que se entrega. Por isso, o convite é este: continue amando, continue rezando, continue cultivando essa comunhão espiritual que vai além da morte. Porque se essa pessoa que você amava está no céu, ela está mais perto de você do que nunca. Não pelos sentidos, mas pela fé. E essa fé não engana, ela consola, ela sustenta e ela prepara desde já o reencontro que um dia virá. E se aqueles que amamos ainda não estão no céu, mas no purgatório? E se eles estão no processo de purificação, não condenados, mas sendo preparados para a plenitude da comunhão com Deus? Será que ainda nos veem? Será que se lembram de nós? Será que precisam de algo de nossa parte? Essas perguntas são mais comuns do que parecem e, felizmente, a Igreja tem respostas claras, cheias de esperança. O purgatório não é um castigo, como muitos ainda pensam. Ele é uma expressão da misericórdia de Deus. É um lugar, ou melhor, um estado da alma, onde os que morreram na graça de Deus, mas ainda não estão totalmente purificados, passam por uma espécie de cura profunda. Não é punição, é transformação. É como se o amor de Deus fosse tão intenso, tão puro, que precisássemos ser preparados para recebê-lo plenamente. O Catecismo da Igreja Católica ensina que todos os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas ainda não estão perfeitamente purificados, passam por uma purificação a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. CIC 1030. Ou seja, o purgatório é para os salvos. Não é uma segunda chance para quem rejeitou Deus. É uma última etapa para quem o escolheu, mas ainda carrega feridas, pesos, impurezas. Então sim, se seus familiares falecidos estão no purgatório, isso é um sinal de esperança. Eles estão a caminho da eternidade com Deus. Estão sendo preparados. E a boa notícia é que nós podemos ajudá-los nesse caminho. Sim, é possível aliviar o purgatório de quem amamos. A oração tem poder. O amor continua agindo, mesmo depois da morte. A Igreja sempre incentivou a oração pelos mortos. Desde os primeiros séculos do cristianismo, os fiéis rezam pelos falecidos, oferecendo missas, sacrifícios, jejuns, obras de caridade. Tudo isso como um modo concreto de colaborar com a graça de Deus na purificação das almas. O Catecismo confirma: desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios por eles, em particular o sacrifício eucarístico, para que, purificados, possam chegar à visão beatífica de Deus. CIC 1032. Mas será que eles se lembram de nós? Será que ainda têm consciência da nossa existência, mesmo nesse estado intermediário? Embora não haja uma definição oficial e detalhada da Igreja sobre isso, muitos santos e teólogos acreditam que sim. Porque o purgatório não apaga na memória. Ele não rompe os vínculos. Ele intensifica o desejo. Eles sentem saudade. Eles anseiam. Eles esperam. As almas do purgatório, segundo muitos relatos místicos e espirituais da tradição da Igreja, rezam por nós. Elas não podem mais rezar por si mesmas, mas podem interceder por quem está na terra. É um mistério bonito. Mesmo na dor purificadora, essas almas continuam a amar, continuam a desejar o bem e, em muitos casos, continuam a nos acompanhar com ternura e gratidão.
É por isso que tantos santos, como Santa Catarina de Gênova, Santa Faustina e São Padre Pio, incentivavam tanto a oração pelas almas do purgatório. Eles diziam que essa caridade é uma das mais belas, porque é um amor que não espera retorno. É uma ajuda espiritual silenciosa, mas poderosa, e quem ajuda uma alma lá a chegar ao céu, nunca será esquecido por ela. E talvez seja por isso que tantos fiéis, ao longo dos séculos, relataram experiências de consolo, como sonhos com entes queridos, sinais sutis, intuições. A Igreja ensina que devemos ter discernimento com essas manifestações. Nem tudo vem de Deus, mas também não podemos descartar que, em alguns casos, o Senhor permita esses pequenos gestos de carinho. Não como espetáculo, mas como consolo. O purgatório é um lembrete forte. A morte não é o fim, e o amor verdadeiro não termina no túmulo. Se você sente saudade de alguém que partiu, se você às vezes chora sozinho e se pergunta: será que ele ainda se lembra de mim? Saiba que sim. Se essa pessoa está no purgatório, ela ainda te ama, ela ainda sente, e ela precisa da sua oração. E como podemos ajudar concretamente? A primeira e mais poderosa maneira é a Santa Missa. Cada vez que você oferece uma missa por uma alma, você está colocando-a no altar de Deus, pedindo que o sangue de Cristo a purifique completamente. Não há oração mais eficaz. Além disso, você pode rezar o terço da misericórdia, oferecer jejuns, fazer obras de caridade em intenção dessas almas. E até as dores e sofrimentos da sua vida, se unidos a Cristo, podem se tornar instrumentos de graça para os que estão sendo purificados. Tudo isso é expressão de um amor que atravessa os mundos, um amor que não termina com a morte, um amor que cura, mesmo do lado de lá. Por isso, não se esqueça dos seus, reze por eles, fale com Deus sobre eles, peça por eles, porque um dia você também pode precisar dessas orações. A comunhão dos santos não é apenas um conceito bonito, é uma realidade viva. Somos um só corpo, unidos em Cristo, e ninguém é esquecido. Você já teve a sensação de que alguém que partiu ainda está por perto? Como se, mesmo depois da morte, aquela presença permanecesse viva, silenciosa, mas real. Talvez em um sonho que te consola, em uma memória que surge com força inesperada, ou até em um momento de paz que você não consegue explicar. Muitos acreditam que são apenas coincidências, emoções da saudade, ecos do luto. Mas e se for mais do que isso? A doutrina católica é sempre prudente quando se trata de experiências sensíveis ligadas ao mundo espiritual. A Igreja ensina que é necessário discernimento, pois nem tudo o que sentimos vem de Deus. No entanto, ela também reconhece que o Senhor pode permitir sinais, consolos e manifestações discretas, especialmente quando isso contribui para a fé, para o consolo da alma ou para o crescimento espiritual de alguém. Esses sinais não são comuns para todos, e nem sempre vêm da forma como esperamos. Mas há inúmeros relatos ao longo da história cristã de pessoas que sentiram a presença espiritual de seus entes queridos após a morte, não como assombração, mas como um toque de paz, como uma presença amorosa, silenciosa, misteriosa e profundamente consoladora. O Catecismo da Igreja Católica não afirma que as almas do céu ou do purgatório necessariamente nos veem no sentido físico, mas ele ensina que os que estão em Deus participam da sua vida. E se Deus vê tudo, conhece tudo, ama tudo, então aqueles que estão plenamente unidos a Ele compartilham de algum modo desse amor vigilante. Não com os limites da nossa visão terrena, mas com a plenitude do amor divino. E é por isso que tantos santos e místicos da Igreja, como Santa Faustina, Santa Teresinha do Menino Jesus e Santo Agostinho, relataram consolos vindos do céu. Alguns tiveram sonhos que consideraram revelações. Outros sentiram uma inspiração interior que transformou sua vida. Houve quem dissesse ter sentido perfumes inexplicáveis, escutado frases no silêncio do coração ou experimentado uma presença que trouxe paz, confiança e até mudança de rumo. Padre Pio, um dos santos mais populares do século XX, falava abertamente sobre a presença das almas a seu redor. Ele dizia que muitas vezes os espíritos das pessoas
tanto as do purgatório como as do céu, vinham até ele pedindo orações ou oferecendo intercessão. Claro, Padre Pio tinha dons extraordinários, e a Igreja não espera que todos tenham esse nível de sensibilidade. Mas o que isso nos mostra é que o céu e a terra estão mais próximos do que imaginamos. Esses sinais, quando são autênticos, não trazem medo. Eles não geram confusão, obsessão ou angústia. Pelo contrário, trazem serenidade, consolo e uma vontade maior de rezar. Por isso, se você tiver um sonho com alguém que partiu, e esse sonho te deixa em paz, te aproxima de Deus, te move à oração, talvez tenha sido um toque permitido pelo Senhor. Mas mesmo quando os sinais não aparecem, mesmo quando tudo parece silêncio, isso não significa ausência. Deus trabalha no silêncio. E as almas que estão com Ele, ou a caminho dele, continuam ligadas a nós, mesmo que a gente não sinta nada. A fé vai além das sensações. É importante lembrar também que a Igreja condena práticas como invocação de mortos, sessões espíritas ou qualquer tipo de tentativa deliberada de comunicação com os falecidos. Isso está claramente proibido porque nos expõe a enganos espirituais graves e abre portas perigosas. O que a fé cristã nos propõe é muito diferente. Não é chamar os mortos, mas confiar que Deus, se quiser, pode permitir toques sutis da eternidade, sempre para o nosso bem espiritual. E é por isso que, ao invés de buscar sinais, o mais seguro e frutífero é rezar, falar com Deus sobre quem partiu, entregar a Ele nossas saudades, pedir que, se for da sua vontade, Ele nos permita sentir a proximidade de quem amamos. E mais do que isso, que Ele prepare o nosso reencontro eterno. A comunhão dos santos é um dogma belíssimo da nossa fé. Ela nos ensina que todos os que estão em Cristo, vivos ou mortos, estão unidos em um só corpo espiritual. Isso significa que ninguém que morre na graça de Deus está perdido no vazio. Todos continuam fazendo parte da nossa história, mesmo que de outro modo. Se você sente que alguém querido ainda te acompanha, reze. Se você sente saudade, fale com Deus. Se você viveu algo que não consegue explicar, mas que te trouxe paz, acolha com gratidão. E se você nunca sentiu nada disso, ainda assim, confie, porque o amor que vem de Deus é mais forte que a morte, e Ele jamais permitiria que um vínculo fundado no amor verdadeiro se apagasse com o tempo. Nossos familiares falecidos podem estar mais próximos do que imaginamos, talvez sem palavras, sem toques, sem aparições, mas com amor. Um amor que permanece, que observa, que intercede e que espera o dia em que finalmente todos estaremos juntos de novo. Não por lembrança, mas pela eternidade. Imagine o céu não como um lugar distante, silencioso e solitário, mas como uma festa eterna, uma casa cheia de vida, onde cada alma está em perfeita harmonia com Deus e com todos os que também chegaram lá. É exatamente essa imagem que a fé cristã nos propõe. O céu não é isolamento, mas comunhão plena. E essa verdade muda completamente a forma como encaramos a morte, a saudade e até o nosso próprio caminho de fé. A teologia católica ensina que o céu é o estado de comunhão perfeita com Deus, com os anjos e com os santos. O Catecismo da Igreja Católica afirma no parágrafo 1027: este mistério de comunhão bem-aventurada com Deus e com todos os que estão em Cristo ultrapassa toda a compreensão e toda a representação. A Escritura fala dele em imagens: vida, luz, paz, banquete do reino, casa do Pai, Jerusalém celeste, paraíso. Essa descrição não aponta para a solidão, mas para a plenitude de relações curadas, eternas, sem rupturas. Quando perdemos alguém que amamos, especialmente quando essa pessoa viveu com fé, a dor da separação é real, mas a esperança da fé nos recorda que o laço não foi cortado, apenas transformado. A comunhão dos santos ensinada pela Igreja é essa realidade espiritual em que estamos todos unidos. Os que ainda peregrinam na terra, os que são purificados no purgatório e os que já estão na glória do céu. A comunhão não é rompida pela morte, porque em Cristo ela é mais forte que a morte. Nesse contexto, pensar que o céu é comunhão nos consola profundamente. Se nossos entes queridos falecidos estão com Deus, eles não vivem num estado de isolamento,
distantes e indiferentes a nós. Pelo contrário, eles fazem parte de uma realidade em que o amor alcança sua expressão mais alta. E se esse amor é verdadeiro, ele não esquece, não ignora, não se desliga. Ele permanece ativo, vibrante, intercessor. Muitos santos escreveram sobre isso. Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, afirmou pouco antes de morrer: "Passarei o meu céu fazendo o bem na terra." Essa frase não é poesia vaga, é teologia vivida. Os que estão no céu, plenamente unidos ao amor de Deus, participam também da vontade divina de salvação para todos. Eles desejam ardentemente com Deus que também nós alcancemos essa mesma glória. Por isso, intercedem por nós. Por isso, torcem por nós. Por isso, de alguma forma, caminham conosco. Essa não é uma ideia esotérica ou emocional, é doutrina. O Catecismo, no parágrafo 956, ensina: a intercessão dos santos. Pelo fato de os habitantes do céu estarem mais intimamente unidos com Cristo, consolidam mais firmemente toda a Igreja na santidade. Não cessam de interceder por nós junto ao Pai, oferecendo os méritos que adquiriram na terra. Isso significa que, se nossos familiares estão entre os santos do céu, e todo batizado que morre em graça caminha para isso, eles estão sim unidos a nós de uma forma mais profunda do que antes. E como isso se reflete no nosso cotidiano? De várias formas. No consolo inexplicável que sentimos às vezes sem motivo. Na coragem que brota quando pensamos em alguém que amamos e que já partiu. Na força que encontramos ao rezar, mesmo em meio ao sofrimento. Tudo isso pode ser reflexo da comunhão espiritual com o céu. Uma comunhão que não é barulhenta nem espetacular, mas discreta, silenciosa, constante. Além disso, entender que o céu é comunhão também nos convida a mudar a forma como vivemos hoje. Se o céu é relação plena com Deus e com os outros, então viver bem nossas relações aqui já é uma preparação para a eternidade. Amar, perdoar, servir, escutar, acompanhar, tudo isso são formas de antecipar o céu. Cada gesto de comunhão aqui na Terra nos treina para a vida eterna e nos aproxima de quem já chegou lá. Por isso, quando você sentir saudade, quando imaginar se aquela pessoa querida pode te ver, pode estar contigo, pense assim: se ela está com Deus, então ela vive na plenitude do amor. E esse amor não exclui, não se esquece, não se afasta. Pelo contrário, é um amor que se torna ainda mais presente, mais real, mais intenso. Talvez ela não te veja como antes, com os olhos do corpo, mas te sente no coração de Deus. E isso é muito mais poderoso. O céu não é uma prisão de luz, mas uma casa onde todos são esperados, onde ninguém é esquecido, onde cada um tem seu lugar preparado. É como disse Jesus: "Na casa de meu Pai há muitas moradas." João 14, 2. E cada uma dessas moradas é comunhão viva com os que amamos. É plenitude de encontro, é presença que não se perde. A solidão, o isolamento, a distância, tudo isso pertence à lógica da terra. No céu, a unidade, a pertencimento, a paz. E essa certeza, mesmo que ainda não vejamos, já nos consola, já nos aquece, já nos move a viver melhor hoje, com mais sentido, com mais fé, com mais amor. Por isso, continue sua jornada com esperança. Os que já chegaram ao céu te acompanham. Não com olhos de julgamento, mas com o olhar manso de quem já foi acolhido por Deus. Eles não esperam perfeição. Eles torcem pela tua transformação. E enquanto você caminha, eles estão lá, na comunhão plena do amor eterno, lembrando de você, amando você, esperando você. Ao imaginarmos nossos entes queridos já no céu olhando por nós, é comum surgirem pensamentos como: será que estou decepcionando quem amava? Ou será que estou falhando na vida deles agora? Mas a fé cristã nos mostra que o olhar deles não pesa. Ele cura. No céu não há julgamento, há misericórdia. Não há censura, há acolhida. Não há cobrança, há ternura. E isso transforma tudo em esperança. Para estar no céu, toda a alma passou pelo olhar misericordioso de Deus. Antes de qualquer julgamento, elas encontraram perdão, cura e restauração.
O catecismo ensina que, ao contemplarmos a face de Deus, somos libertos de todo peso e dor. IC 1028. Quem passou por essa experiência não sai por aí apontando erros alheios. Ele vive na alegria do amor divino conquistado. Por isso, se alguém nos vê do céu, faz isso com um coração já curado, amoroso e compreensivo. Imagine um pai que observa seu filho com um sorriso de esperança, mesmo após os tombos. Assim é o olhar dos santos por nós. Eles veem nossas lutas, mas as olham com compaixão. Eles sabem das quedas, mas creem nas escolhas que fazemos para nos levantar. No céu, o olhar não é fiscalizador, é quem torce, quem motiva, quem ama. Muitos relatos da tradição cristã ilustram isso em sonhos, intuições e sensações de paz. Não são manifestações espetaculares, mas toques sutis de conforto. Como um toque de mão invisível que diz: vá em frente, você não está só. A Igreja, com prudência, reconhece que Deus pode usar esses sinais para falar conosco, mas nunca para nos envergonhar ou condenar. Ele sempre quer nos guiar de volta à luz. Essa perspectiva também nos liberta de muitas angústias. Se tem alguém nos olhando do céu, não é para ver nossos fracassos, mas para celebrar nossas tentativas de viver no bem. Eles não estão coletando motivos para nos julgar. Eles estão coletando milênios de oração, esperança e intercessão por nós. A oração dos santos não provoca medo, provoca coragem. Ao final, o céu não é uma espetacular plateia celestial cobrando nossos atos. Ele é, antes, um lar onde somos esperados, amados e sustentados pelo olhar misericordioso daqueles que já encontraram a paz definitiva em Deus. E essa mesma misericórdia que os alcançou está disponível agora para você. Se essa mensagem acendeu em você uma chama de esperança, se fez você respirar mais leve, sabendo que o céu olha por você com amor, então gostaria de te pedir um apoio simples, mas muito significativo. Deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos como este. Se inscreva no canal e ative o sininho para que mais pessoas encontrem consolo e clareza. Compartilhe esse vídeo com alguém que carrega saudade de entes queridos. Talvez essa mensagem seja o abraço que essa pessoa precisava ouvir hoje. A eternidade existe, o amor não acaba com a morte, e os que partiram nos veem, não para julgar, mas para sustentar. Que você caminhe sempre com o olhar misericordioso do céu apoiando cada passo seu. Muito obrigado por estar aqui. Que Deus te abençoe abundantemente hoje e sempre.